Olá, graça e paz, tudo bem com você? Sou o pastor Daniel Lewandowski e aqui no meu canal eu prometi responder perguntas polêmicas. Uma vez por semana estamos colocando aqui no canal respostas de perguntas polêmicas que me fizeram. E uma pergunta polêmica, mais uma pergunta polêmica que me fizeram essa semana foi a seguinte: Pastor, ministério apostólico ou apóstolo existe ainda, pastor? É bíblico isso? Eu disse, meu Deus, né? Que pergunta polêmica que nós temos para responder aí. Mas eu prometi colocar no meu canal e responder todas essas perguntas polêmicas. Não sai daí, deixe o seu like, inscreva-se no canal. Vamos até o final aí desse vídeo para eu poder responder para você. Certo, queridos? Eu sempre vou trazer uma resposta bíblica, ok? Usando regras de interpretação bíblica e, claro, também vou deixar a minha opinião e o meu aconselhamento para você também, ok? Vamos lá. Apóstolo. O nome apóstolo significa aquele que é enviado. E a palavra de Deus, ela mostra vários irmãos, né, que foram enviados como apóstolos. Não somente os 12, né? Por exemplo, Timóteo, Epáfras, eu me lembro agora de Silas, né? Foi também um apóstolo, Andrônico, Júnias, né? Foram enviados. Aliás, a Epáfras, ele aparece na palavra de Deus, lá na carta aos Filipenses, como um irmão que leva agora uma oferta, né? Então ele está recebendo uma missão de alguém para ser enviado. Esse era a definição do apostolado, né? Então isso é muito importante a gente definir a questão assim de definir a distinção, né? O ofício apostólico e o dom, vamos chamar assim, né? Dom de apóstolo. Queridos, é importante eu falar sobre isso porque hoje também temos aí muitos apóstolos, né? Eu creio que também por uma questão assim de usar regras de interpretação bíblica, né? Vejam bem, eu quero ser muito claro, tá? A gente até pode utilizar o termo apóstolo para uma função que alguém está desenvolvendo. Nós todos podemos ser um apóstolo de Cristo. Nós temos até um chamado apostólico, né? Nós continuamos esta igreja apostólica. Quando um missionário, né, ele vai até um povoado, entrega a palavra de Deus, entrega a sua vida ali diariamente, levando a palavra do Senhor, nós podemos dizer tranquilamente que ele está sendo um apóstolo de Cristo ali, né? Ele está com esse chamado, ele está sendo enviado, ele está desenvolvendo, na verdade, esta missão apostólica. Agora, apóstolo em si, eu creio, queridos, através da palavra de Deus, que tiveram 12 mais o apóstolo Paulo. Depois eu quero falar um pouquinho a respeito só do apóstolo Paulo também. Mas vamos lá, vamos elencar alguns pré-requisitos para que alguém possa ser de fato, né, ser chamado de apóstolo, ok? Primeiro, deveriam assim participar, ser testemunhas da ressurreição de Cristo, certo? E os apóstolos de Cristo, né? Por isso o Senhor fala que ele chamou uns para profetas, outros para isso e outros para apóstolos. Ou seja, ele chamou para ele, né? Então é necessário você interpretar correto esse texto aí também. Certo? Outra questão muito importante é que Cristo chamou-os pessoalmente, os escolheu. Ele orou ao Pai, tem todo um contexto, e no outro dia ele foi chamando um por um, né? Todos estavam ocupados, todos estavam trabalhando, todos tinham profissão, né? O Senhor, vamos abrir aqui
um parênteses, né? O Senhor não chama ninguém desocupado, e ele chamou para esse chamado apostólico. Outra questão também importantíssima é que os apóstolos, eles eram dotados, vamos dizer assim, eles eram dotados pelo Espírito Santo para escrever a Bíblia. A infalibilidade da palavra de Deus estava sobre eles. O Espírito Santo os tomou e eles foram dotados assim para que eles pudessem deixar para nós, né, relatos bíblicos, né? Eu me lembro daquele versículo da palavra de Deus que diz que o Espírito Santo, na verdade, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto tenho dito. Isso quem está dizendo é Jesus, e isto ele está dizendo aos seus discípulos. Ou seja, 60, 70 anos depois de Cristo, nós temos escritos dos apóstolos, né? Os primeiros escritos foram achados. 60, 70 depois. Imagina, irmãos, 60 anos depois a gente esquece de tudo. Mas o Senhor Jesus disse para os seus discípulos: o Espírito Santo vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto tenho feito e dito. Muito bem, só o Espírito Santo de Deus é que dotou eles desta, vamos chamar assim, desta qualidade, né? Eles foram dotados de forma diferente de qualquer outra pessoa. Não tenham dúvidas quanto a isso, ok? Outra questão importantíssima é que os apóstolos, mais um critério aí, né? Eles lançaram os fundamentos da igreja, a igreja primitiva. Eles organizaram essa igreja. Após a ressurreição e a ascensão de Cristo, a descida do Espírito Santo, logo eles se preocupam em organizar essa igreja. Atos capítulo 6, os diáconos da igreja. E os fundamentos que eu quero dizer também são os fundamentos doutrinários, né? A base doutrinária que nós temos hoje, ela foi, vamos dizer assim, elaborada pelos discípulos de Cristo, ou seja, pelos apóstolos, né? Agora eu falei discípulo aqui, uma coisa interessante. Discípulo, os 12 são chamados algumas vezes de discípulos, mas notem que os discípulos, né, nunca foram chamados de apóstolo, certo? E só de uma vez o Senhor manda 70 discípulos. Olha que interessante isso também, né? Então, apóstolo eram os 12, mais o apóstolo Paulo. Muito bem. Por que? Agora vamos fazer um questionamento aqui. Será que Paulo foi chamado por Cristo? Né? Por que que Paulo ele entra agora aí nessa lista dos 12 mais um, né? Por que será? Vamos lá. Uma coisa importante a se dizer. Queridos, quando Cristo aparece ao apóstolo Paulo lá em Atos capítulo 9, ele aparece pessoalmente. Podem ter certeza disso. Ele apareceu a Cristo, a Paulo, após a sua ressurreição. Ele fala com Cristo, com Paulo, ele chama o apóstolo Paulo, né? Ele disse: Saulo, Saulo, por que me persegue, né? A gente sabe que Saulo e Paulo é o mesmo nome, um é grego, outro hebraico, né? A forma de falar, mas o Senhor não mudou o nome de Saulo para Paulo, viu? Segura no óleo aí, segura no óleo isso aí, tá? Não tem como explicar tudo isso agora, mas ele chama pessoalmente. Em 1 Coríntios capítulo 15, eu lembro que o apóstolo Paulo até faz uma referência dizendo que depois de ter aparecido a todos, Cristo apareceu a mim. Então, queridos, ele é sim apóstolo de Cristo, ele é um apóstolo do Senhor Jesus e pode ser contabilizado e contado sim entre 12 mais um, né? E outra questão importantíssima também, né? Quando Judas vem a trair Jesus, um dos apóstolos, eles também buscam alguém agora com estes mesmos critérios, né? Eles apresentaram dois ali, né? Se eu não me engano, José e Matias, né? Matias foi substituto de Judas, ok?
e conforme está na palavra de Deus, se não me falha a memória aqui, me ajude aí, mas acho que não, né? Foi Matias, claro. Mas ele tinha também caminhado com Cristo, né? Ele tinha agora o chamado apostólico também, tinha os mesmos critérios, participou da ressurreição de Cristo, foi testemunha ocular de tantas outras coisas. Ele era contemporâneo entre os apóstolos que ali estavam. Certo, queridos? Então, e além do mais, né, Judas, havia uma profecia que trairia o próprio Cristo, né? Certo? Respondido a sua pergunta, querido irmão, querida irmã, aqui sempre respondendo perguntas polêmicas. Coloque nos comentários aí a sua pergunta polêmica. Pode entrar no privado também, através do WhatsApp. Tem aí na descrição do vídeo as redes sociais, Instagram, Facebook, Pastor Daniel Lewandowski, certo? Deixe o seu like, inscreva-se no canal e, por favor, compartilhe. Por quê? Para que outras pessoas também possam ser aí contagiadas, tocadas com a palavra de Deus, ok? Agradeço você e participe conosco aí nessas perguntas polêmicas. Que Deus abençoe a todos.